eu começo. Perfeito, tá, som, tudo tranquilo, e aí você começa. Então, agora estamos ao vivo, Capuccelli. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do VDI CEO Cast. A gente está muito feliz de poder começar com essa iniciativa, já começar os nossos eventos do ano com o pé direito. O nosso grande objetivo aqui hoje, eu quero que você tenha isso em mente, não é ser uma entrevista, meu papel não vai ser um entrevistador. O grande objetivo aqui do projeto é a gente bater um papo, essa é a grande definição, com as principais figuras da engenharia industrial, especialmente alemã, que a gente tem muito o que aprender em termos de indústria, de tecnologia, e hoje a gente tem uma presença ilustre, já bem conhecida no mercado, mas eu vou pedir para ela se apresentar, que é o Capuccelli. O Capuccelli, ele é CEO da ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo, e eu tenho a honra e o prazer, não só como VDI, mas como pessoa física também, de recebê-lo para durante uma hora bater um papinho com ele. Capuccelli, seja bem-vindo. Um prazer estar com você. Muito obrigado, João. Realmente é um prazer. A gente já se conhece não faz muito tempo, mas a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes e realmente sempre é um prazer estar aqui com você. Espero que realmente eu possa contribuir com alguma coisa, algum conhecimento, e também acho que compartilhar a gente sempre aprende bastante. Então, para mim está sendo um prazer estar aqui. Sem dúvidas. Obrigado, Capuccelli. Eu acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, até para o pessoal se situar, você sabe que o nosso público é bem técnico, né? A gente, como VDI, como Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, tem, por via de regra, uma presença muito forte de empresas alemãs, especialmente engenheiros, que são as pessoas que nos ouvem agora, e pelo que eu vejo, já estamos em quase 200 ouvintes, né? Que legal. Muitos deles estão nos vendo, muitos deles estão só nos ouvindo. O nosso grande objetivo aqui é ter esse podcast com imagem, mas você, nosso ouvinte, fique 100% à vontade para só ouvir, caso seja o caso, tá? Então, se você quiser minimizar e fazendo suas coisas, a gente vai conversando por aqui, tá? Legal. Primeiro de tudo, Capuccelli, me conta uma coisa. Quem que é o Capuccelli, tá? E assim, eu pergunto tanto vida pessoal, vida profissional. Me conta um pouco para a gente situar o nosso público. Quem que é o Capuccelli? Eu acho que é legal a gente falar um pouco, até para as pessoas saberem quem eu sou. Na verdade, eu sou um filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles vieram, como muitos italianos, né, em busca de uma condição de vida melhor. E esses imigrantes me deram o prazer, a honra de me dar uma boa educação fundamentada na honestidade e no respeito ao próximo. Então, basicamente, esse é o Capuccelli. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que eu fiz, a minha carreira. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Vim de família muito humilde e comecei trabalhando muito cedo, e eu fiz uma carreira baseada sempre no trabalho, fundamentado em estudo junto com o meu trabalho. Então, eu consegui me formar em engenharia industrial mecânica, depois eu fiz uma pós-graduação em administração industrial, aí na Vanzolini, na cidade universitária aí com vocês. Também eu tive a oportunidade de fazer muitos treinamentos, muitos cursos, realmente, 45 anos de trabalho que eu fiz esse ano, em janeiro. E, na verdade, tem alguns treinamentos que, depois que eu comecei, que eu fiz engenharia, na verdade, eu fiz Senai, fiz técnico mecânica, fiz engenharia mecânica, então chegou uma hora que eu percebi que o que faltava para mim era algum direcionamento com relação a finanças ou alguma coisa mais direcionada ao mundo corporativo, porque chega uma hora que você só engenharia, às vezes a gente fica limitado a uma carreira Y, isso era a minha ideia, né? Então, aí que eu fiz a pós-graduação aí na Vanzolini, e depois que eu cheguei num nível C-Level, eu fiz o STC da Fundação Dom Cabral, que realmente é muito bom, que ele é feito em parceria com a Kellogg University nos Estados Unidos. A gente fica um tempo lá em Chicago, depois termina aqui em Nova Lima.
E tem um outro treinamento que eu fiz também, muito ligado à estratégia, que é o DSVC, na London Business School, na Inglaterra, que ele é muito direcionado à estratégia empresarial, estratégia de negócio. Então, alguns treinamentos eu tentei realmente fazer direcionado à estratégia e ao mundo do negócio, né? Quanto à minha experiência profissional, eu trabalho na ThyssenKrupp há 37 anos, e trabalhando na ThyssenKrupp eu tive a oportunidade de ter algumas experiências internacionais também. Em 2003 eu estive numa planta nossa em Liechtenstein, estive lá por um ano num projeto, e depois de lá eu já saí e fui para o México, numa planta que nós temos no México também. Eu fui no México para gerenciar a produção. Depois de pouco tempo eu passei a diretor de manufatura. Depois de uns 2 anos também eu passei a CEO da planta, e fiquei no México 9 anos, com uma equipe fantástica lá. Montei uma equipe muito, muito bacana mesmo, uma equipe que eu nunca tinha experimentado numa empresa alemã, que é bem interessante. Eu tinha na minha gestão metade dos meus gerentes homens, metade mulheres. Era um negócio muito legal, e foi uma coisa nova, inclusive, para uma empresa alemã. Sim. Que a gente sabe que hoje em dia é uma coisa que se fala muito, mas naquela época aconteceu naturalmente. Também nunca procurei, mas aconteceu naturalmente. Foi muito legal, realmente foi uma equipe fantástica, onde a gente conseguiu muitos resultados, né? E aí depois, em janeiro de 2013, eu assumi a posição de COO da planta que eu trabalho hoje. E em 2015, eu assumi a posição de CEO da planta. Aí, depois de 2 anos como CEO da planta de Campo Limpo, nós incorporamos o business da Berco, que é um negócio de undercarriage mundial. Undercarriage são materiais rodantes, esteiras de tratores e tudo mais, e a gente trouxe para dentro de Campo Limpo também. E aí, em 2017, eu passei a ser o CEO Sul-América desse produto Berco, e também dos forjados e usinagens da ThyssenKrupp e Campo Limpo. Basicamente, resumido bem rapidamente. Fantástico, Capuccelli. A gente vai explorar um pouco mais ainda esse seu lado corporativo. Agora, um comentário rápido da minha parte. Você tocou num ponto interessante que nós, como VDI, a gente bate bastante na tecla. É claro que a gente sempre se posiciona, e as nossas iniciativas, inevitavelmente, são com esse objetivo, como uma instituição técnica, que luta em prol da engenharia. Só que você comentou num ponto interessante que a gente vem batendo um pouco. Essa questão do engenheiro essencialmente técnico, a gente percebe que talvez não é o perfil mais ideal atualmente se ele mirar um cargo, por exemplo, de CEO, né? Então, a gente tem tentado ao máximo investir tempo da VDI e do próprio engenheiro com que ele se aperfeiçoe tanto comercialmente quanto na área de finanças, na área de gestão, como você veio falando. Então, é uma das bandeiras que a gente defende aqui para tentar fazer com que a gente extraia o máximo desse perfil de engenheiro, que é o que a gente busca, e que, no fundo, se a gente for olhar nas pesquisas, a boa parte dos CEOs são engenheiros, né? Não, não, pode falar, desculpa. Falando em CEO, eu acho que a gente pode começar de verdade na nossa pauta aqui, já com um tema um pouco num caráter de desmistificar exatamente o que essa função faz. E eu tenho na minha cabeça o seguinte pensamento: eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já pensou em ser CEO, tá? Todo mundo no mercado corporativo, né? Eu acho que é natural. Se alguém está na política, em algum pensamento, nem que seja um sonho, ele já pensou em ser presidente. Quem está no mercado corporativo já pensou em ser CEO. É natural, porque é a posição mais alta dentro da hierarquia que a gente se estabelece, né? Uhum. Se ele quer, se é o caminho, se é legal, se não é, cabe a cada um. Mas alguém, eventualmente, já pensou em ser CEO. Então, assim, me conta, como que é ser CEO? Você acorda e faz o quê, Capuccelli? Olha, João, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Hoje em dia, os jovens, eles fazem essa pergunta muito frequentemente. É muito interessante. Eu já recebi essa pergunta de muitos trainees que nós temos. Às vezes a gente, assim, informalmente, estou conversando e eles perguntam, né? O que faz o CEO? Então, eu vejo que isso é uma curiosidade muito grande, né, que as pessoas têm. Porque eu, na época que eu era trainee, jovem, tinha acabado de fazer faculdade, eu jamais iria perguntar para o presidente o que ele fazia. Naquela época, se eu perguntasse ao presidente o que o CEO fazia, bom, primeiro pode ser que nem ele soubesse, né? Porque as primeiras vezes que me perguntaram, João, é muito engraçado, você fica até assim, pô, mas é um negócio tão natural, né? Por que as pessoas têm essa curiosidade, né? Mas aí eu comecei a fazer algumas analogias e eu aprendi com o tempo
já faz algum tempo, já que eu estou nessa função, e eu gostaria de fazer uma analogia com as pessoas que estão aqui junto com a gente, né? Nós só somos CEOs da nossa vida. Isso vai deixar claro para as pessoas o que é ser CEO. Porque nós estamos como CEO, na minha função, eu estou como CEO de uma empresa, porque alguém confiou em mim e me deu a oportunidade para que eu possa fazer a gestão do patrimônio, ou do futuro, ou definir como que a gente vai fazer a gestão desse patrimônio. Então, hoje eu estou como CEO aqui, mas eu sou o CEO da minha vida. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está como CEO, você vai aprender que a partir da hora que eu sair da empresa, que eu deixar a ThyssenKrupp, a minha família vai continuar me chamando de Zé Carlos, os amigos meus da empresa vão me chamar de Capuccelli, mas eu não vou ser mais o CEO, entendeu? A única chance que eu tenho é ser o CEO da minha vida. Então, eu vou tentar fazer essa analogia para vocês, né? Na nossa vida, a gente tem muitas oportunidades para decidir o que nós queremos ou o que nós devemos fazer. Então, a gente sempre pensa em ter uma vida boa, perpetuar o que a gente tem, melhorar o nosso patrimônio. Então, o que a gente faz? Nós, como CEOs da nossa vida, nós podemos administrar onde nós vamos investir na nossa vida, se nós vamos investir em estudo, trabalho, moradia, num carro, diversão, lazer, nos amigos. Na verdade, cada um dá a prioridade que quer na vida. E cada um administra o que ele quer para ele, da forma com que ele acha que é o melhor. Sempre pensando, obviamente, no futuro, né? Então, o que acontece? Todo mundo pensa da mesma forma, em querer fazer alguma coisa para ele, investir para ele. Só que os resultados são totalmente diferentes. Pessoas, às vezes, pensando da mesma forma, ou investindo da forma com que eles pensam que é o melhor para eles, o resultado, no final, é muito diferente. E a mesma coisa acontece nos negócios. Quando a gente decide em fazer, para ficar claro também isso aí, um outro exemplo, vamos supor, a gente na empresa quer fazer uma joint venture. O que é uma joint venture na nossa vida? É uma união de duas pessoas, na verdade. Você pode fazer qualquer tipo de união que seja, aquela que seja. A ideia qual que é? É você se unir, juntar forças e aí você conseguir desenvolver alguma coisa para que a gente consiga perpetuar aquilo que a gente tem e às vezes até gerar frutos e às vezes não acontece isso. A mesma coisa acontece na vida dos negócios. Então, na empresa, o que o CEO faz, na minha visão, ele define a estratégia, ele pode implementar a cultura diferente ou a mesma cultura que ele acha que é importante, de acordo com os valores dele, isso é uma coisa muito bacana. E ele pode fazer com que as pessoas também sigam sempre no mesmo objetivo, naquele objetivo que ele entende que a empresa deva ir para se perpetuar e conseguir ter futuro. Então, o que acontece? Cada CEO vai administrar os recursos que ele tem na mão, ou o patrimônio de alguém, definindo estratégia, definindo o que ele quer para o futuro, para que essa empresa realmente perpetue. E, inclusive, às vezes, a gente, como CEO, é obrigado a tomar algumas decisões, elas não são muito populares. Mas a intenção sempre qual que é? Fazer com que aquele negócio tenha futuro e fazer com que realmente tenha sucesso. E pode ser diferente de CEO para CEO, às vezes tendo as mesmas ideias. Então, basicamente, o que eu entendo como CEO é isso. Não sei se eu consegui me fazer explicar, mas eu acho que é tão simples que realmente é o que eu falei, é a nossa vida. E é realmente o que a gente pode fazer e interferir, inclusive, para ajudar as outras pessoas. Isso, para mim, é o principal de ser um CEO, ou estar como CEO. Conseguiu perfeitamente bem, inclusive, Capuccelli. E você não só é CEO, como é CEO de uma grande empresa, né? Uma empresa que, salvo engano, você pode até me corrigir, tem mais de 3 mil funcionários, fica na região de Campo Limpo, que, para quem não conhece, pertinho de Jundiaí, e que deve provavelmente ter uma importância no faturamento ali da aglomeração urbana de Jundiaí bem significativa. Então, você é responsável por muitas famílias, inclusive. Sem Né? dúvida. Então, você provavelmente acorda por essas pessoas, né? E suas atitudes diariamente são por elas. Né? Isso é bem legal. Agora, falando de ThyssenKrupp, é inevitável que a gente fale de engenharia, né? Eu quero falar um pouco com você de engenharia, né? E a minha primeira pergunta é o seguinte: a gente vê muito no mercado, não só na VDI, mas de uma maneira geral, muita transferência de tecnologia. A gente se inspira muito na Alemanha, a gente se inspira muito nos Estados Unidos, a gente vê bastante a China, startups surgindo e tal. Eu quero te perguntar em relação à engenharia internacional, tá? E internacional que eu digo, pelo menos comparado aos países de primeiro mundo, digamos. Claro. O Brasil está muito atrás? Bom,
Ó, João, eu vou fazer um comentário com você que é o seguinte: quando a gente fala de engenharia, normalmente o nosso mindset sempre é engenharia automotiva, ligada sempre a carro, e é isso que a gente pensa que é engenharia. Na verdade, eu acho muito forte a gente imaginar ou afirmar que a engenharia no Brasil está muito atrás, assim, da engenharia industrial ou dos países desenvolvidos. No Brasil, nós temos muitos exemplos aqui de engenharia. Eu vou te dar um exemplo. Engenharia de exploração de petróleo em águas profundas. Quem no mundo consegue fazer aquilo que a Petrobras faz de exploração de petróleo no fundo do mar? Veja, a engenharia, para que isso aconteça, é algo assim impressionante. Agora, o que eu normalmente penso assim quando a gente fala de engenharia, né? A gente vê a engenharia desenvolvendo de acordo com as necessidades de cada país. Então, quando a gente fala de alguns países mais desenvolvidos, tipo a Alemanha, o carro na Alemanha é algo assim que é top, é alguma coisa fantástica. Em matéria de motor, motor de carro nos Estados Unidos, a combustão é uma coisa fantástica. Então, o que acontece? Isso gera uma necessidade dentro do país para que a engenharia se desenvolva e siga esse caminho. Então, aqui no Brasil, a gente nunca teve muito direcionado para o desenvolvimento da engenharia automotiva e a gente sempre tenta copiar alguma coisa que vem dos outros lugares, o que não está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem desenvolvimentos aqui que são fantásticos em relação à indústria automotiva também. Mas o que acontece? Essa necessidade faz com que a engenharia ela se desenvolva junto com as universidades. E isso aí, provavelmente, eu entendo ou acho que aqui no Brasil a gente falha um pouco. Eu vejo, tipo, na Alemanha é muito comum que as empresas elas se unem com as universidades para fazer desenvolvimentos de acordo com a necessidade da empresa. Por isso que eu falo para você que a engenharia ela se desenvolve de acordo com a necessidade. Aqui no Brasil a gente vê algumas iniciativas, mas são muito poucas e são muito tímidas. Então, quando você consegue trabalhar empresa e universidade juntos, alinhados, verificando qual é a necessidade da indústria, para que a engenharia, que os estudantes, que as pessoas que fazem pesquisa, eles consigam desenvolver alguma coisa alinhado com a engenharia, o desenvolvimento é muito mais rápido. Então, eu acho que nisso a gente falha um pouquinho aqui também. Também nesse caminho da necessidade, veja só o que a gente tem na engenharia genética de alimentos no Brasil. Veja o que a Embrapa faz em desenvolvimento da cultura, da agricultura e da agropecuária no Brasil. É impressionante. Agora, não tão antiga como a Embrapa, mas a Embrapi também, que trabalha com inovação na indústria, são fantásticos. Tem engenheiros, tem técnicos, pessoas assim muito qualificadas. Então, aí a gente pode falar, mas e os outros países que não têm agricultura que a gente tem, eles então estão atrás da gente? Então, eu acho que afirmar isso não é correto, mas também imaginar que a gente em pouco tempo vai fazer com que a nossa engenharia automotiva ela vai alcançar os níveis internacionais, talvez a gente não consiga. Mas hoje a comunicação e a troca de experiências e troca de tecnologia ela é tão grande em tempo real que é uma questão só de querer, é uma questão só de fazer, porque o que acontece hoje, agora está acontecendo na Alemanha, em alguns segundos os nossos engenheiros estão sabendo aqui também, entendeu? Então, eu acho que falta esse investimento para que as indústrias trabalhem junto com as universidades, mas eu acho que é tudo uma questão de necessidade mesmo de se unir e conseguir realmente fazer esse desenvolvimento. Pelo menos é a visão que eu tenho. E vai um pouco da pessoa, né? Aquela velha história que a gente escutava das nossas mães no passado de que quem faz a boa escola é o aluno, né? Então, se a pessoa for atrás com a velocidade, agora a gente tem, por exemplo, com a chegada do 5G e essa velocidade de informações enormes que a gente tem hoje em dia, você tem acesso, você estava comentando, você tem acesso a uma nova tecnologia da Alemanha em questão de segundos, você sabe quase em tempo real, né? E falando em tecnologia, você sabe, Capuccelli, que acho que se eu tiver que elencar, pelo menos eu, João, VDI, o mundo de associações, o tema da década passada, eu acho que foi Indústria 4.0. A gente vem falando muito disso, desde 2011, lá quando o conceito foi criado, até hoje. A gente passou a primeira revolução industrial, máquinas a vapor, a segunda revolução industrial, uma característica mais de linhas de montagem, tem aquele filme do Chaplin bem famoso. Terceira, a gente teve computador, chegou a internet e a gente está caminhando para uma quarta revolução industrial que, no fundo, mira uma fábrica autônoma, tangível e atingível para alguns, para outros não passa de uma utopia, mas a realidade é que está mudando, né? Está mudando.
Então, assim, sobre a digitalização indústria 4.0, eu queria te perguntar qual que é a sua visão sobre o tema, e não só a visão Capuccelli, mas se você puder também citar, talvez, um pouco do nível de maturidade digital da TK, que é uma indústria, imagino que centenária, né, e que conservadora, em teoria. Então, um pouco da sua visão de indústria 4.0, mas também do grupo da Thyssen, que eu acho que é bacana o pessoal ouvir. Legal. Quando começou aquela febre da indústria 4.0, alguns anos aí, começou na Alemanha, né? Dava a impressão naquele momento que quem não se atualizasse ou não tivesse a indústria 4.0 na cadeia de produção não conseguiria sobreviver. Em pouco tempo não vai conseguir sobreviver, e até que isso aí começou a se desmistificar um pouco, né? Então já não era mais assim, não é tanto, porque a indústria 4.0 ela é muito mais do que só a gente colocar automação em alguns pontos da empresa, né? A indústria 4.0, ela trata de uma rastreabilidade, de um acompanhamento de dados desde o começo da cadeia de suprimentos, todo o processo de produção, controle da matéria-prima, isso vai até o usuário final, isso pode ir até além, depois que o usuário final ainda continuar usando aquele produto ou ele passar para frente, né? Então, no começo, o que eu percebi muito, inclusive em algumas feiras que eu fui na Alemanha, que eu achei bem interessante, eu ia lá e falei, vou buscar alguma coisa 4.0, porque é o futuro, tal. Isso faz mais ou menos uns 4, 5 anos, mais ou menos. E aí, de repente, eu comecei a ver um monte de empresas vendendo a ideia de que eles tinham a solução para a indústria 4.0. Então, eu falei, bom, vamos ver, né? Então, tipo assim, no stand da Emo, tem uma solução para a indústria 4.0. Aí eu ia lá ver, e eu via lá, monitoramento de equipamento por sensores, oferecendo melhor previsibilidade e tal. Bom, aí eu comecei a ver que muita gente começou a ir por esse caminho, achar que se você começasse a monitorar os seus equipamentos, instalando sensores, tendo um monte de dados, na verdade, a gente conseguiria entrar na indústria 4.0. Só que tem uma coisa, gente, o que eu imagino, né? Big Data hoje é uma realidade, então você consegue ter um monte de informação. Agora eu faço uma pergunta, o que adianta você ter um monte de informação que você não consegue tratar a seu favor? Faz sentido. Então, dizer que tem indústria 4.0 para monitorar, sem usar a favor da empresa, a usar em benefício da competitividade, de você realmente crescer, não consigo ver muito sentido também. Então, hoje, o que eu vejo é assim, o grande desafio é como sobreviver com processos que não atendem a indústria 4.0, necessitam de muito investimento ou nunca vão poder ser adaptados. E a gente, no Brasil, não tem condição de transformar toda a nossa área fabril para a indústria 4.0. Então, eu acredito sim que a digitalização, Big Data, Internet das coisas, elas vieram para ficar. Isso não tem, e a gente nem sabe o que vai acontecer no futuro. Eu acho que vai ser, cada dia, uma surpresa, né? Eu acho que isso aí é muito legal e é um desenvolvimento muito rápido também. Mas essas mudanças, elas vão acontecer naturalmente, elas vão acontecer. Então, quando a gente menos esperar, elas já estão aí. E a gente vai começar a conviver com elas. O grande desafio realmente é a gente conseguir, com o que a gente tem hoje, os modelos de negócios interagindo, porque, vou dar um exemplo em Campo Limpo, nós temos uma linha de produção que nós instalamos há uns 4 anos e meio, 5 anos. Essa linha de produção ela é totalmente monitorada desde o começo, quando entra a matéria-prima, a gente começa as primeiras operações, a gente grava um data matrix nele, através daquela leitura do data matrix em cada máquina, eu consigo saber o horário que entrou naquela máquina, as dimensões da máquina. Quando é no final, a gente grava um outro data matrix, através daquelas informações, o nosso cliente final consegue, vamos falar, eu estou falando de uma linha de virabrequins. Quando ele mede esse virabrequim, ele consegue ter todas as dimensões dos moentes e munhões, para quê? Para que realmente no final todos os casquilhos eles se ajustem automaticamente na linha de produção com as dimensões, para que eles consigam montar um virabrequim que tenha aquela folga ideal para todos os moentes e munhões, que é isso que faz com que a gente saia hoje com um carro zero de uma agência e você consiga ir a 6.000 RPM sem fundir o motor. Até pouco tempo atrás tem aquela história, tem que amaciar. Hoje em dia não existe mais isso, e isso é a vantagem que a gente tem da tecnologia trabalhando no nosso favor. Então eu tenho linhas assim, tenho não só uma, tenho algumas linhas que realmente trabalham com essa tecnologia. E tenho outras que são linhas mais manuais e que a gente
instala um sistema de rastreabilidade, que hoje é muito importante, para garantir a qualidade e a rastreabilidade até o fim da vida do produto. Mas não é automático. Então, o que eu faço? Eu preciso fazer algum investimento, não consigo transformar as máquinas, porque até os equipamentos não conseguem ter uma interface com o software que é preciso para que a máquina trabalhe coletando dados, mas eu sou obrigado a ter esses dados e também trato esses dados. Você perguntou da ThyssenKrupp também. Nós temos uma empresa da ThyssenKrupp que foi montada em Poços de Caldas para fazer comandos de válvula, que ela é totalmente automatizada, totalmente indústria 4.0, nasceu do zero, assim. Então, ela começou já e foi montada. Já entra a matéria-prima, já faz todo o processamento, já vai no cliente, o cliente já está esperando com código de barra ou QR Code, que é o mais usado hoje. Então, é o que eu falo. Numa empresa como a nossa, que é uma empresa antiga, nós esse ano completamos 60 anos em Campo Limpo, para você ter uma ideia. Estamos completando 60 anos em junho. Imagina, a gente tem máquina lá que, quando foi montada aqui, a planta aqui, ela foi montada e até hoje a gente tem um martelo lá que já era usado na Alemanha. Então, como que você vai fazer a indústria 4.0 ali? Mas ele é muito, muito usado para uma produção que não é tão alta, mas que ainda tem demanda no mercado e que não tem nenhum que faça igual. Só tem ele no Brasil. Então, precisa realmente utilizá-lo? Sim, precisa utilizá-lo até que ele tenha condição de ser utilizado, e a gente mantém ele em condições muito boas de uso. Então, eu acho que é muito por aí, viu, João? Eu acho que realmente a gente saber trabalhar com o novo e com o velho, sabendo que o novo é o futuro e que a gente tem que conseguir ser produtivo e fazer a empresa ganhar dinheiro com aquilo que a gente tem realmente, e não pensar em trocar tudo, porque não vai conseguir fazer, isso é óbvio. E essa fábrica totalmente autônoma, automatizada, uma interoperabilidade gigantesca com cliente, fornecedor, etc., independente de ser um cenário real ou não, porque eu acho que isso é um pouco subjetivo, entrando um pouco mais nessa parte de desmistificação, se a gente for olhar, por exemplo, as pequenas e médias empresas que acham que a indústria 4.0 é só coisa de grande, a gente está ouvindo aqui o Capuccelli falar que não necessariamente você precisa ter uma fábrica inteira automatizada para ter aplicação em indústria 4.0. Você pode automatizar um processo, você pode digitalizar uma área, né? E não só de produção, tem um caso bem interessante, se a gente for olhar a área de manutenção, por exemplo, uma história interessante. Se a gente for analisar a Roma Antiga, por exemplo, um bom engenheiro, quando ele fazia uma ponte, por exemplo, você estava lá na ponte, no dia da estreia da ponte, da inauguração, ele tinha que ficar embaixo da ponte e todas as pessoas passavam por cima para testar se a ponte ia cair ou não, né? Passaram-se muitos anos, hoje um bom engenheiro, por exemplo, mantenedor e manutentor, na verdade, ele até uns 10 anos atrás era julgado por qualidade de trabalho e em até quanto tempo ele conseguia fazer uma máquina voltar a funcionar. Quanto menor tempo, melhor ele era. Agora, com a previsibilidade que a indústria 4.0 nos traz, a gente sabe quando a máquina vai parar, né? Então, assim, o cenário mudou de uma maneira drástica. E todo esse assunto, que eu já queria passar para o próximo tópico, é inevitável que a gente comente de startups também, né? A gente vem num movimento gigantesco de startups, muitas delas já viraram os tais unicórnios, que são empresas que já valem $1 bilhão, inclusive algumas brasileiras. A gente está vendo um cenário de IPO gigante, o mundo de finanças está mudando e a indústria está acompanhando fielmente todo esse processo. Startups, Capuccelli, como que é a sua visão desse tema? A TK tem relacionamento? Você, Capuccelli, enxerga como um bom caminho? Tem negócios? Já comprou alguma? Como que você vê esse cenário de startups como um todo? Bom, no nosso negócio, realmente a gente tem uma certa dificuldade dessa interação com startups no business de forjaria e tal. Agora, eu vou ser sincero para você, João, eu sou fã de startup, acho interessante, mas eu sou muito cauteloso em relação às startups. Até porque a gente sabe, né, que grande maioria das startups, elas não têm futuro e elas não duram muito tempo. Na verdade, existe estatística mesmo que 90% das startups, se eu não estou equivocado, elas não conseguem durar muito tempo. Mas eu, sinceramente, não vejo nisso um problema, não. Eu acho que se a gente tiver 10% das startups funcionando e sobrevivendo, na verdade... imagina, 10% de todas as startups funcionando, quantas ideias que se não existissem as startups, elas não iriam acontecer, e essas pessoas brilhantes que têm uma iniciativa para fazer alguma coisa, elas não
poderiam desenvolver essas ideias ou estariam trabalhando em algum lugar, tentando desenvolver a ideia delas e não seria tão fácil, não. Então, isso para mim é fantástico. Eu acho que o desenvolvimento humano com as startups, ela realmente acelera muito. E, inclusive, isso das pessoas que são muito boas trabalhar em algum lugar, tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, faz muitos anos já, e isso aí até me deu uma outra visão de como desenvolver minha carreira, que eu achei bem interessante, que era o seguinte: uma vez eu estava fazendo um treinamento, então eu escutei uma frase assim, quem não tem um objetivo na vida, com certeza está trabalhando para alguém que tem. Então isso ficou gravado na minha cabeça, né? Eu falei, poxa vida, quanta gente que trabalha para os objetivos do outro. E aí o que acontece, João? Nós temos muitas pessoas assim, brilhantes, que têm muitos objetivos, têm excelentes ideias, e as startups são a oportunidade dessas pessoas trabalharem para o objetivo delas, ou pelo menos tentar. Ela não vai estar trabalhando para alguém que tem algum objetivo, ou então dando as ideias dela, para que alguém consiga desenvolver. Não, ela vai ter oportunidade, vai desenvolver as ideias dela e fazer com que aquelas ideias e aqueles objetivos se tornem realidade. Todos eles vão funcionar? Todos eles vão ter sucesso? Não. Qual é o problema? Aqueles que tiverem sucesso, vai ser bom para a gente, vai ser bom para a humanidade também. Então, isso de startup também eu acho bem interessante, porque eu tenho poucas pessoas que eu conheço que têm startup, mas o perfil dessas pessoas que realmente têm sucesso em startups, minha visão, tá? São pessoas assim que são muito criativas, pessoas que conseguem assim ver solução onde ninguém consegue ver. Aquela coisa que para a gente às vezes é tão difícil de enxergar, de repente a pessoa vai lá e vê algumas ideias, e além disso, são pessoas que elas estão sempre muito ligadas, interagindo com a mídia, e uma coisa interessante, pelo menos as que eu conheço, são pessoas que além de fazerem muitas coisas, elas não deixam de ter contato com as pessoas, ter contato com os amigos. Tem uma pessoa que eu realmente... acho que até posso comentar o nome de algumas pessoas. Pode citar, à vontade, lógico. Porque tem um amigo que eu fiz um treinamento há uns anos atrás, que inclusive ele é professor do INSPE, ele é professor da Vanzolini aí também, que é o professor Liao Xie. Ele montou uma startup para treinamento de executivos, assim, ou não só executivos, mas pessoas em parte de finanças, né? E o C6 Bank comprou a startup dele, e ele hoje é sócio do C6 Bank. Olha que então, é um negócio muito interessante, porque nesse treinamento que eu estive com ele, deu para perceber como é uma pessoa assim, que gosta do que faz, é uma pessoa super inteligente, e é uma pessoa que gosta muito de ensinar também, né? Então, eu vi que ele realmente teve sucesso fazendo uma união com a startup dele. Um outro que eu conheço também, que trabalhou com a gente na ThyssenKrupp, que é sócio, né, da Heavy Consultoria. Estou fazendo merchandising aqui para esses caras, depois eles vão ter que me ajudar. Mas é o Edson Delgado, um cara também que ele saiu da empresa faz muito tempo e todo ano a gente se conversa, todo ano ele quer saber coisas novas. E é um cara muito também focado em desenvolver ideias para ajudar realmente, ajudar as empresas, ajudar as pessoas. E muitas vezes o que eu percebo é o seguinte: no começo eu percebi que a história era assim, eu até ganho menos do que no mundo corporativo, mas puta, eu me realizo, eu sou feliz. Pô, isso que é legal, sabe? Isso que é fantástico. Então, por isso que eu falo, as startups realmente estão aí para ficar e eu realmente apoio bastante as pessoas que têm boas ideias e conseguem realmente levar as ideias para frente. Pô, isso é muito legal, né? Porque, como você estava falando, as startups fogem um pouco do padrão, né? E se a gente for pegar aquelas mais disruptivas, se eu perguntasse para você, por exemplo, Capuccelli, que há 10 anos atrás eu te fizesse essa pergunta se você toparia tomar uma carona com um estranho, por exemplo, você provavelmente falaria não. Olha o Uber, sabe? Né? E um conceito em especial que eu gosto de chamar um pouco de atenção, e agora eu estou saindo um pouco da indústria, pensando mais em serviço. Se você for olhar para pensar as startups que têm formato de plataforma, como o Uber, por exemplo, elas têm uma questão de ativos muito interessante. Veja bem, a maior frota de carros do mundo, que é do Uber, né, a empresa Uber não tem nenhum carro. Se você for olhar, por exemplo, a maior frota de imóveis do mundo, que é o Airbnb não tem nenhum imóvel. Né? O Spotify não tem música. Né? E me arrisco a dizer mais, eu não vou nem citar a VDI para não puxar a sardinha do meu lado, mas se você for olhar as associações, o modelo de negócio também é esse.
a gente pode se posicionar como um grande detentor de um know-how que não necessariamente está dentro de casa, mas que os nossos parceiros têm, né? Por isso que, inclusive, de novo, não estou tentando puxar sardinha, mas é um modelo de negócio centenário que dá certo até hoje, né? É isso aí. Então, é muito curioso. Agora, vamos para a próxima, Capoccelli. Você estava falando dessa diferença de mercado corporativo, startups, felicidade, trabalho e tal. Eu me peguei pensando e fiquei bem angustiado, no bom sentido, com uma situação que foi a seguinte: eu já há alguns anos uso o YouTube, Instagram e etc., e a gente sabe que atualmente tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, né? E inclusive pessoas extremamente jovens, com uma quantidade gigantesca de seguidores, que ganham provavelmente mais que presidente de muita empresa, né? Assim, é uma realidade hoje, é algo que a gente tem que parar e pensar, né? Então, assim, levando em consideração o atual cenário digital, YouTube, Instagram, um outro cenário que a gente acabou de falar, startups, um outro cenário que é o que a gente está do mercado corporativo, os mais tradicional, a minha pergunta é para o jovem que nos escuta, né? Eu pergunto por ele: o mercado corporativo ainda é o melhor caminho? Olha, João, interessante, né? Eu vou ser sincero para você, eu nunca achei que o mercado corporativo fosse o melhor caminho. Eu, eu sempre achei que a gente deveria fazer aquilo que a gente gosta, ser feliz há muito tempo, sabe? Eu acho que é um negócio que é muito forte realmente. E quando você faz com prazer, você consegue realmente ter sucesso em qualquer coisa que você fizer. Então, isso depende muito daquilo que a gente quer, para a nossa vida, né? Então, eu vejo muita gente brilhante aí que quer desenvolver as suas ideias, mas não quer ter a responsabilidade por pessoas e não quer ter a responsabilidade por empresa. Beleza, ótimo, fantástico. Desenvolve as suas ideias sem ter responsabilidade. Responsabilidade que eu digo, você tem responsabilidade com aquilo que você cria, não a responsabilidade de cuidar de pessoas ou cuidar de empresa, né? Como você falou, hoje as 2.200, 2.300 pessoas que nós temos na empresa, né? E eu sinto responsabilidade por eles, com certeza. Lógico. Agora, tem gente que fala, não, eu não quero ter essa responsabilidade, eu quero fazer alguma coisa que crie para alguém, mas quero ter a responsabilidade de criar alguma coisa boa para a posteridade. Ótimo. Então, eu acho que isso vale muito também. E tem outras pessoas que elas, com muito pouco, João, elas são felizes, elas se desenvolvem, se realizam e não precisa muito. Então, E tudo bem, né? E tudo bem também, sem problema nenhum. Agora, tem algumas pessoas que eu percebo o seguinte, eles têm assim, e não tem problema isso também, mas tem na posição corporativa uma obsessão, porque acredita realmente que ter uma posição C-level, eles vão ter poder e vão ser diferentes que os outros. Ah, eu cheguei onde ninguém conseguia chegar. E muitas vezes chega e não está realizado. Então, mais importante do que isso é você realmente se realizar como pessoa, como profissional, como ser humano. E isso, muitas vezes, a própria vida nossa, a própria família leva a gente a se realizar assim. Então, tem uma outra frase também que eu vou falar que eu acho interessante, que é o seguinte, né? Mais importante, isso para o jovem mesmo, mais importante do que você saber aquilo que você quer para a sua vida, é saber o que você não quer. E é muito difícil, e faz uma diferença enorme. Porque eu vejo muito jovem aí, sem saber o que quer realmente, ele quer tudo, né? Então ele não sabe muito o que quer, então ele pega qualquer oportunidade. Ah, apareceu isso, vi tal oportunidade, vou pegar. Então, são às vezes aquelas pessoas que se frustram. Porque ele entra num lugar, entra no outro, tenta buscar, não consegue as coisas rápidas, não sabe que para determinadas funções realmente precisa ter experiência, porque senão você não consegue, a não ser que você faça uma startup, você montou uma startup hoje, amanhã você fala, eu sou o CEO da startup. Aí você pode ser o CEO, você é dono daquilo, você é o CEO da startup. Eu já tivemos trainees na empresa, que a gente foi dar uma oportunidade, falou assim, olha, a gente tem uma oportunidade agora para efetivar você, tal, o que você acha, você gostaria de ficar com a gente e tal? Ah, eu penso em outras coisas para o futuro. Ah, mas o que você pensa em ser? Ah, eu penso em ser CEO da empresa. Não, tá bom, mas para você ser CEO, precisa seguir um certo caminho, né? Não é só você, amanhã você é CEO, você vai pegar meu lugar. Então, adoraria que você tivesse meu lugar, mas tem um caminho para chegar, porque tem uma fila enorme. Então, é preciso saber aquilo que você não quer.
O que você quer é fácil. Ah, quero isso, quero aquilo, quero um carro, quero ser CEO e tal. Mas e aquilo que você não quer? Para você conseguir balizar a sua carreira e realmente conseguir seguir um certo caminho, porque senão você vai ficando andando para um lado para o outro e não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que o mundo corporativo realmente, ele é legal, eu gosto do mundo corporativo, às vezes é um pouco desgastante assim, mas depois que você se habitua com ele não faz você sofrer, diferente que muitas pessoas acham que, nossa, ser CEO é aquela coisa, não. E principalmente quando você acredita que você está naquela função porque alguém te deu essa confiança e acredita em você. E não simplesmente porque você é muito melhor que os outros, porque tem uma coisa que eu sempre falo, João, que é interessante isso aqui também, quem trabalha comigo sabe, porque eu repito isso direto. Na nossa empresa, nos 2.000 e poucos funcionários que nós temos lá, tem muito Capochelli trabalhando na produção, trabalhando no escritório, e que simplesmente não teve a mesma oportunidade que eu. Mas não quer dizer que eles não têm a mesma capacidade. Tem muita gente. Então, a gente achar que nós somos diferentes que as pessoas, eu, sinceramente, não acredito nisso. Claro que a gente tem que ter um certo diferencial, porque alguém acreditou na gente. Mas também tem muita gente boa que está trabalhando por aí que realmente, às vezes, tem que buscar o seu caminho ou a oportunidade não chegou. Então, eu acredito muito nisso, sim, João. Pô, que legal, que legal. E eu tô aqui, confesso, Capochelli, me divertindo porque você é muito, muito transparente. E eu acho que a gente tem que ser assim mesmo. E digo mais, inclusive, eu estava esses dias vendo uma pesquisa de uma grande consultoria que dizia, de certa forma, ter entrevistado um número gigantesco de CEOs lá nos Estados Unidos e tal, tentando traçar algum ponto linear e de igualdade entre eles, né? Então, tinha algumas categorias, por exemplo, raciocínio lógico, habilidade de falar em público, não sei o que, não sei o que lá. Todas elas davam 10%, 15% de similaridade e tal. E a única que deu acima de 50% entre todos os CEOs dessa pesquisa foi transparência e confiança, né? E isso você transmite para os seus funcionários, os quais eu quero, por eles, fazer uma pergunta. Como que é a relação de todas essas famílias que você lidera com você? Não especificamente as famílias, mas, claro, os funcionários TK que você lida no seu dia a dia. Você tem contato com boa parte deles, você se tranca na sua sala e vai resolver. Como que você lida com essa relação CEO e os outros empregados de outros níveis hierárquicos? Olha, João, o que eu percebo, na verdade, como a gente trata com as pessoas, ou como a gente lida com as pessoas, é uma pergunta que deve ser feita para os colaboradores, não para mim. Verdade. Mas eu vou dizer como eu acredito e como eu acho que eu faço, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que, isso é um fato, as pessoas que trabalham comigo sabem, minha porta está sempre aberta. Hoje, o nosso escritório fica no 3º andar, e até pouco tempo atrás, até os meus antecessores, quase ninguém subia lá. Hoje fica aberto realmente, e a gente faz reuniões lá com todo mundo, com os níveis que for, né? Então, obviamente, para quem tem acesso, né? Para quem a gente trabalha diretamente. Mas eu deixo sempre a minha porta aberta, mas eu tenho uma estratégia. Eu, normalmente, quando eu quero falar com os meus gerentes executivos ou com os gerentes de área, ou quando eu quero realmente conversar com as pessoas, e por qualquer assunto, eu vou até o lugar deles, eu vou até o lugar onde eles trabalham. Por duas coisas, assim, para mim, bem simples. A primeira delas é porque eu acredito que a pessoa que fica no seu local de trabalho, ela consegue ter mais conforto e mais tranquilidade e segurança para conversar comigo, porque ela está no ambiente dela de trabalho, ela não está, subir lá na sala do presidente. Então, eu me sinto melhor assim também, eu prefiro fazer isso, eu prefiro cuidar e ter essa empatia. E o outro ponto também é que eu andando pela fábrica, andando pelo escritório também, eu consigo mostrar para as pessoas que o CEO não é um ET que todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Então, isso eu acho que é importante também, as pessoas saberem que o CEO é um ser humano normal. Apesar de que você não tem ideia como é difícil as pessoas conseguirem ver isso. Apesar de eu ser uma pessoa que eu me sinto assim, uma pessoa muito aberta, mas a função, o cargo, ele pesa muito para as pessoas, né? Então, às vezes, dificulta para as pessoas terem essa liberdade que, às vezes, eu quero dar para as pessoas. Às vezes fica nervosa na hora de falar, né? Hoje, os meus colaboradores, eu acho que eles... É sério, João, eu acho que já não existe mais tanto esse nervosismo, mas existe aquela hierarquia, né? Porque eu realmente converso com todo mundo. Eu desço na fábrica, eu
eu gostaria de ir mais no piso, mais do que eu vou, mas eu faço periodicamente as minhas auditorias de segurança e de 5S, porque segurança para a nossa empresa é um valor, assim, inegociável. E eu vou no piso, assim, para realmente caminhar, ver, junto com os supervisores, ou junto com os chefes. E lá eu tenho oportunidade, às vezes, de conversar com as pessoas, não tão frequentemente, mas eu conheço pessoas do piso e que eu tenho a maior tranquilidade de parar e conversar com eles. Então, eu acho que isso é muito tranquilo também, até para poder quebrar essa ideia de que o diretor, o presidente é alguma coisa inatingível, né? Então, isso eu tento fazer realmente. E outra coisa que eu gosto muito também, João, é de escutar as pessoas, principalmente os mais jovens. Eu acho que, nossa, você não tem ideia como eu aprendo com os mais jovens, sabe? Os trainees, assim, as pessoas que trabalham na empresa há pouco tempo, porque eles têm muito mais liberdade de falar, é incrível, né? Eu, na época, na idade deles, eu não tinha a mesma abertura de conseguir falar, de ver um presidente, tinha medo e tal. E eles não, eles falam naturalmente, então eu aprendo muito com eles, porque eles me dão muitos insights também, então isso para mim é muito legal. E resumindo, na verdade, o que eu tento fazer, na verdade, é entender, desde muito tempo eu já entendi isso, que eu só estou onde eu estou porque a minha equipe me trouxe até aqui. Sim. Então, eu devo para eles, sim, um respeito profissional muito grande, mas principalmente um respeito como seres humanos. E o resto acontece naturalmente, vem o sucesso. E tem uma outra coisa também, eu fico pensando aqui, me lembro, que é uma coisa que eu aprendi já há muitos anos, que é o seguinte, né? A gente, quando é jovem, os pais da gente falam muito também, né? Que eles falam o seguinte, né? Que a gente deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Sim. E quando eu aprendi que essa era a pior mentira que me contavam, eu comecei a ter mais sucesso na comunicação com as pessoas. Por que eu te falo? Porque as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes. Então, eu comecei a pensar assim, pô, nós devemos tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E aí é um exercício contínuo de empatia. Entender como a pessoa pensa, entender quais são os valores dessa pessoa, porque pensa bem, a nossa pretensão, imaginar que tratando as outras pessoas iguais a gente gostaria de ser tratado, elas vão se sentir bem, se elas não são iguais a gente. Sim. Então não faz muito sentido, né? Então esse exercício da empatia para mim é alguma coisa também que eu tento fazer, obviamente sou um ser humano, falho muito também, mas eu tento praticar isso bastante realmente e acho que me ajuda muito na comunicação com os nossos colaboradores. Sim. E você sabe que esse tópico de empatia, muitas vezes as pessoas têm uma visão errada e acham que empatia é você tentar se colocar no lugar do outro para ver o que ele sente. E, na verdade, não. Empatia é você entender que o outro é outro. E que você nunca vai sentir o que ele está sentindo. Exato. Então, exato. do ponto de vista da neurociência, é um fato isso. A gente discute muito isso, né? Eu sou um grande amante do tema, apesar de ter seguido uma carreira um pouco mais técnica, nas minhas horas livres leio bastante sobre isso, né? Então, eu também gosto bastante. Bem engraçado. Agora, a gente está caminhando para os 12 minutos finais aqui, Capuccelli. Eu queria fazer mais 3 últimas perguntas aqui nesse nosso bate-papo, e uma delas talvez um tanto quanto polêmica, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de crise que, se eu não fizesse, talvez seria até uma responsabilidade minha. Política, economia, Brasil, né? Essas 3 palavras assustam, né? Como que você vê hoje a nossa economia, o nosso cenário político-econômico, melhor dizendo, e de que forma que isso afeta o nosso dia a dia? Eu acho que realmente discutir política, né, e é muito desafiador e um pouco complicado, mas eu vejo o cenário brasileiro nos últimos anos se desenvolvendo muito rápido com relação à consciência das pessoas com a política. Gente, até pouco tempo atrás, todo mundo se reunia para homem falar de mulher e futebol, e a mulherada falar da roupa das outras, e a maquiagem, o cabelo e tal. Hoje, a gente se reúne e 2, 3 minutos está todo mundo falando de política, sabe? Está todo mundo pensando no país. Então, eu acho que isso é parte de um desenvolvimento nosso, de uma consciência que nós estamos adquirindo, que é muito legal. É muito interessante. Por outro lado, eu acredito muito, João, que é o seguinte: eu não fico esperando político fazer alguma coisa por mim. Na verdade, eu acho que nós, como cidadãos, a gente realmente tem que respeitar as pessoas,
nós temos que dedicar o nosso tempo para fazer aquilo que a gente pode fazer na nossa parte o melhor, porque eu vejo que o cenário político muitas vezes é muito de crítica, de achar que o outro tem que fazer. Não, faça a sua parte melhor, faça o que você realmente está fazendo da melhor forma possível e que as coisas realmente vão acontecer. Agora, nós estamos passando por um momento bastante delicado, que é justamente quando se fala das reformas, né? A gente vem de um ano aí muito difícil para a gente conseguir as reformas, eu espero que agora a gente consiga realmente acelerar um pouco as reformas, e que elas são fundamentais para que justamente a gente consiga fazer com que esse país consiga deslanchar. Quando a gente fala da reforma tributária, eu talvez imagino que algumas pessoas que não estão no meio industrial, ou de empresa, ou de negócio, eles imaginam que isso aí talvez seja bom para as empresas, para as indústrias. Ah, vai diminuir imposto. Mas não é isso. Na verdade, toda empresa tem uma quantidade enorme de pessoas para atender a complexidade que é a nossa carga tributária. Então, não é questão de querer pagar menos imposto. Eu vou dar um exemplo. Eu morei no México 9 anos, fui responsável pela planta. Lá nós só tínhamos o IVA. Eu tinha uma pessoa na planta que cuidava do imposto. Que empresa do Brasil consegue ter uma pessoa cuidando do imposto? Isso não existe. Lá é o IVA. Ou você restitui ou você não restitui. Ou você exporta ou você não exporta e aí você recolhe. Ou você tem o drawback. Aqui tudo é complicado. Tudo é difícil. Então, isso aí é fundamental. Então, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque no final do dia, quem paga é o usuário final. E aí o povo sofre muito com isso. Não é questão das empresas. A mesma coisa da reforma administrativa. Por que que algumas pessoas que cuidam do que é nosso têm que ter mais privilégio do que as pessoas que trabalham o dia a dia, que pegam o seu ônibus, que vai no trabalho? Por quê? Então, tudo isso é coisa básica e que é muito complicado no nosso país. Mas a minha ideia, a minha mensagem é o seguinte: eu realmente não espero nenhum milagre, mas enquanto eu puder fazer a minha parte da melhor forma possível, eu vou fazer. Então, não tem muito o que falar, eu acho que basicamente é isso. Legal, Capuccelli, legal. Eu acho que agora com nossos 8 minutos restantes, eu vou pedir que você responda, por gentileza, nossas 2 últimas perguntas, talvez com 2 minutos cada, para a gente ainda ter um recadinho final para dar para os ouvintes. Não, de forma alguma, você tem sido ótimo, tá? A gente está num momento bem germânico, estamos perfeito quanto ao tempo. Eu queria falar de sustentabilidade, Capuccelli. A gente vem escutando muito no mercado a nomenclatura ESG, uma série de certificações, foi um tema muito discutido nos últimos 10 anos também, e ao mesmo tempo a gente tem um certo receio do empresariado brasileiro em 2 pontos, eu vejo. Acho que no primeiro, tem muita gente que desacredita da sustentabilidade, que acha que, de certa forma, as empresas fazem isso não por um papel social, e sim para sair na mídia e tal. Tem uma visão um pouco negacionista, um pouco pessimista do assunto, né? E ao mesmo tempo também muitas empresas enxergam como um investimento de dinheiro que não terá retorno, né? Então, assim, eu estou pegando os pontos negativos que eu ouço no mercado, não é minha opinião, óbvio. Legal. Qual que é a sua visão de sustentabilidade? E se você puder até citar algum exemplo da TK, de algum projeto, alguma coisa, enfim, conta um pouco para mim. Legal. Bom, João, eu vou tentar ser rápido, mas esse assunto é muito legal, eu gosto muito. Bom, eu sem dúvida acredito que é possível sim a empresa pensar de forma sustentável e conseguir ter sucesso financeiro. Eu acredito muito o seguinte: todo gestor que ele vê o que ele gasta com sustentabilidade como um investimento e não como um custo, ele tem condição de ter sucesso financeiro sem prejudicar a saúde do colaborador e sem prejudicar a sustentabilidade do país e da empresa. Eu acredito muito nisso. A ThyssenKrupp é uma empresa que ela trabalha muito com isso, com preservação do meio ambiente, ela é muito forte nisso. E quase todos os anos, a ThyssenKrupp Mundial, ela ganha prêmios de sustentabilidade porque ela realmente cuida disso. Todas as empresas que ela monta, inclusive as cearias sem descarte, sem contaminar, é um negócio muito forte, muito forte. Então, eu vou vir já no que eu sei, da minha empresa aqui, que é a empresa que eu sou responsável, que é a ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo. Na ThyssenKrupp Campo Limpo, nós reciclamos 99,5% de todos os insumos que entram na produção. 99,5%. 0,5% nós vamos conseguir finalizar esse ano. E o 0,5% o que é? Material orgânico.
alimento que sai do refeitório e algum material que a gente pega dos banheiros, tal, papel, esse tipo de coisa. Isso aí, o que a gente vai fazer? A gente já está fazendo um contrato com uma empresa e esse ano o pessoal que eu tenho também de meio ambiente é muito bom, eles adoram fazer isso. Então, a gente é, assim, apaixonada por isso. Então, eu acho muito legal. Então, o que a gente vai fazer? Esse ano aqui, esse 0,5%, nós vamos conseguir chegar a 100% esse ano, eu acredito nisso. E o que nós vamos fazer? Nós contratamos uma empresa que vai processar esse material orgânico para fazer compostagem e vai vender. Então, a gente não vai ter custo com isso. E o material que a gente não consegue fazer compostagem vai ser usado como combustível em cimenteira e outras coisas. Então, só para você ter uma ideia, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, a gente resolveu fazer um tanque de reuso lá na ThyssenKrupp Campo Limpo, que era justamente, porque quando a gente teve aquela queda de água, eu estava assumindo, inclusive, a posição de CEO, e eu pensava, puta, mas a gente usa tanta água tal. Só para vocês terem uma ideia, nós somos uma forjaria que processamos por ano em torno de 100 a 120 mil toneladas de aço. Imagina, são 120 mil toneladas de aço, é muito aço. E para processar o aço, você precisa aquecer a uma temperatura acima de 1.200 graus, e para isso nós temos um resfriamento constante na fábrica, para justamente fazer com que o processo flua. Então, a gente utiliza, por mês, em torno de 100 mil metros cúbicos de água que a gente retirava do Rio Jundiaí. 100 milhões de litros de água que a gente retirava do Rio Jundiaí. Com esse projeto que nós fizemos na empresa, nós diminuímos para 30% a captação. Nós reaproveitamos 70% de toda a água potável, recirculamos e reduzimos praticamente 70 milhões de litros de água do Rio Jundiaí. Ou seja, isso é fantástico. E o resto da água que a gente repõe é só para evaporação e arraste, ou seja, vira vapor de água. Não vai, sim. Não é um problema, na verdade, vai para a atmosfera. Então, a gente tem um tratamento de água, todo o óleo que a gente usa na empresa, João, óleo de retífica, óleo de lubrificante, óleo de controle de Magnaflux, todos esses óleos, nós temos uma estação que foi construída também há uns 4, 5 anos atrás, na empresa, que nós construímos com o nosso pessoal, para você ter uma ideia, fizemos um investimento Sim. lá com o nosso pessoal, e a gente separa a água do óleo, e o óleo solúvel, normalmente, ele tem uma concentração de 3 a 4%, então, 3, 4% vira óleo, o resto é água potável, e a gente usa essa água, é água potável. Então, esses 3% a gente também manda para um fornecedor que ele recicla esse óleo e ele compra esse óleo, porque ele vende. Então, Sim. O que acontece? Toda essa instalação que nós fizemos na empresa, acho que foi 2015, 2016, o payback dessa instalação foi de 1 ano e meio, João. Então, por isso que eu falo, se a gente for inteligente para investir, e você sabe quanto que a gente trata por mês de óleos e líquidos que a gente tira da produção? Quase 800 metros cúbicos por mês, dá 800 mil litros que a gente consegue separar a água, separar o óleo, destinar o óleo. Então, esse ano aqui a gente não vai mandar uma gota para aterro, a gente vai conseguir aproveitar 100% tudo que a gente usa. Então, se você queria um exemplo, esse é o exemplo. A gente consegue fazer sim e é autossustentável, hein? Isso eu Sim. garanto para você. Não é que gasta dinheiro. Gasta se você não tiver criatividade suficiente para saber que isso é um investimento que a gente tem payback, sim. Tudo que a gente faz tem que pensar em payback. É assim que funciona. Essa também e dá para alinhar, Que legal. Com certeza dá para alinhar. É muito mais uma questão, e uma frase que eu gosto bastante também, a gente falou algumas frases aqui durante o programa, de você encontrar oportunidade em meio à adversidade. Né? Eu acho que isso é um lema importante para a vida. E fico feliz que você se posicione dessa forma. Agora, a gente tem os 2 minutos finais, eu tenho um desafio para você, tá? E esse desafio vai ficar para o minuto final. Eu queria, se você conseguisse resumir em uma última pergunta minha por 1 minuto. Eu acho que, assim, a gente vem falando muito de CEO, CFO, C-Level, etc., e você, inevitavelmente, 5 anos como CFO, 10, 15 anos CEO, você junta dinheiro, né? Você junta dinheiro, principalmente de uma empresa multinacional que tem um crescimento constante. Qual que é o seu propósito, Capuchelli? Assim, não é dinheiro, imagino eu. Pode ser, não sei, mas acho que não. Né? Qual que é a causa? Me conta. Em 1 minutinho, João, se você conseguir. Nossa senhora, você é muito rápido. Bom, João, é o seguinte, deixa eu ser bem rápido. Depois de um certo nível, quem quer só juntar dinheiro, guardar dinheiro para achar que vai ser feliz, isso não é verdade. Então, realmente, a gente precisa ter um propósito na vida. Então, hoje, a minha grande felicidade
é realmente ver o pessoal que trabalha comigo se desenvolvendo. A minha equipe hoje, eu tenho muita gente nova, eu tenho 2 pessoas só que estavam na função antes, assim, diretamente comigo, os gerentes executivos. Os outros todos foram promovidos no período que eu estava com eles, assim, pessoas fantásticas, que eu sinto um prazer enorme de ver eles crescerem, e principalmente o outro que é aquilo que você falou, que é a gente cuidar dessas famílias para o futuro, porque o nosso negócio vira brequim, motor a combustão. Imagina, se eu não pensar no futuro, o que vai ser dessas famílias e o que vai ser da ThyssenKrupp daqui 10, 15 anos. Então, isso é o que mais me consome, o que mais eu luto com o meu pessoal para a gente conseguir fazer, para que eles cresçam e a gente consiga perpetuar realmente a ThyssenKrupp aqui no Brasil. Tentei resumir. Legal. Para não ser fantástico, muito... Capuccelli. Agora eu vou fazer o desafio no minuto final, pode ser? Desafio? Vai ser um desafio. Eu quero que você me responda em uma única frase, tá? Eu vou te falar, ou então uma única palavra. Pode ser, você que sabe, tá? Qualquer um dos dois. E eu vou começar agora. Engenharia é? Bom, nossa, depois falei tanto, a cabeça fica meio... Mas engenharia, para mim, é a ciência e a habilidade técnica de transformar ideias que as pessoas têm numa realidade para que a gente possa servir o ser humano e a humanidade. Muita gente tem muita ideia, mas se não for engenheiro para ir lá e colocar em prática, a ideia não acontece. Então, eu acho a gente não estaria aqui agora, né? Exatamente, eu acho que é muito por aí mesmo. Inovação é? Nossa, inovação, a gente fala muito de inovação hoje em dia. Para mim, inovação é realmente a gente criar valor, talvez no que já existe e também naquilo que não existe, para que realmente a gente consiga, criando valor nessas coisas que existem, fazer com que elas possam ser feitas de uma forma diferente, mas principalmente mais fácil e dando mais conforto para a sociedade. Eu acho que isso é, para mim, a inovação. Crise é? Pô, crise é legal, a gente está aí enfrentando, né? Mas para mim sempre foi, passei por muitas crises, mas para mim a crise, na verdade, é a oportunidade de aprender com as nossas limitações e fracassos também, para que a gente possa realmente construir um mundo melhor. Eu acho que a crise ela serve para isso mesmo, a gente perceber que nós não somos perfeitos e aprender com o nosso fracasso, para que a gente consiga seguir em frente melhor. A última de todas, Capuccelli, uma frase. Uma frase? Agora fica difícil para eu ficar pensando muito, mas é o seguinte, a frase que eu sempre uso com todo mundo que trabalha comigo e me ajuda muito realmente, eu repito essa frase comigo o tempo todo, é como se fosse um mantra para mim. É uma frase muito simples, são 3 palavras, mas essa frase me ajuda quando as coisas estão muito bem, quando eu tive muito sucesso, quando eu sou promovido, quando acontece alguma coisa boa, que é para justamente eu manter a humildade e não deixar que a arrogância ou a prepotência tome conta, e me ajuda também quando eu estou mal, que nem agora, que eu acho que essa frase é boa para todos nós, pessoas que estão em casa sofrendo, pessoas que estão deprimidas, e que essa frase realmente ajuda muito, que são 3 palavras, que é o seguinte: isso vai passar. É só gravar isso. Isso vai passar. Não tem crise que dura para sempre e não tem felicidade que dura para sempre. Na verdade, as coisas são feitas com muita sabedoria. A gente precisa ter momentos de crise e precisa ter momentos de alegria também. O mais importante é o seguinte: ter certeza que isso vai passar e que dias melhores virão. Eu acho que isso é o principal que eu acredito realmente e me repito o tempo todo. Fantástico, fantástico, Capuccelli. É um recado final da minha parte. Eu acho que a gente fez toda essa entrevista, aliás, todo esse bate-papo, de uma maneira virtual, justamente, óbvio, por causa da pandemia, mas a gente tem os planos de, no segundo semestre, o CEO Cast da VDI ser feito num estúdio com mais câmeras, com profissionais de alta qualidade, microfones de primeira tecnologia. Então, vocês esperem, sim, por favor, os próximos episódios num tom, pelo menos de imagem e áudio, um pouco melhores do que hoje. O convidado eu não garanto que vai ser melhor, mas a imagem e o áudio eu garanto, tá bom? Da minha parte é isso, Capuccelli, foi um prazer, agradeço imensamente, a gente tem muito carinho não só por você, como pela TK, e foi um prazer bater um papo com você hoje. Para os nossos ouvintes, eu digo que é importante que vocês deem um feedback para a gente entender se a gente está num formato legal, se a gente está no formato certo. É legal também você deixar um like no nosso canal do YouTube, se possível até se inscrever, que dessa forma você vai ser avisado automaticamente quando a gente postar qualquer vídeo ou fazer qualquer live. Então, a gente ter esse feedback do nosso público vai ser
bem gratificante para a gente também. Capuccelli, se você tiver alguma consideração final, agora é a hora. Não, João, eu só tenho a agradecer, realmente você é uma pessoa sempre muito gentil comigo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, eu sempre aprendo, eu sempre falo para você, estar aqui hoje foi uma experiência muito legal, o tempo passou tão rápido que eu nem vi o tempo passar, e eu fico assim, eu ficaria muito feliz que a gente pudesse pelo menos ter contribuído um pouco com as pessoas, porque eu acho que a vida é isso, é a gente trabalhar para as pessoas, então muito obrigado, João, por essa oportunidade, valeu mesmo. Fantástico. Obrigado a todos Capuccelli, que estão aí com a gente também, né? sem dúvida, sem eles não seria possível também. Exatamente. Eu vou encerrar por aqui, você não precisa ficar preocupado em fechar nada, automaticamente a reunião se encerra. Obrigado. Foi um prazer.